Fala galera da BJJ Progress, estamos aqui com essa fera, meu amigo e um cara que eu aprendi a respeitar e admirar demais, grande Eduardo Cordeiro, Cordeiraço, o meu amigo Cordeiro tá aqui com a gente na BJJ Progress e olha que legal, a gente tem uma história bacana porque ele me venceu, ele me ganhou numa competição que foi o BJJ Pro aqui em Curitiba, da CBJJ. E aí a gente acabou fazendo uma amizade, foi conversando, foi trocando ideia, torci muito para ele, foi campeão absoluto também no mesmo dia. E o cara é um verdadeiro competidor de carreira. Ele participa de todos, já pisou em praticamente todos, se não todas as competições ao redor do Brasil e do mundo. E ele está desembarcando hoje aqui, não é, rapaziada, de qualquer jeito, ele está desembarcando como campeão absoluto na categoria dele, na faixa dele, em Dallas, no Texas, e o bichão tá aí voando. Veio para o Curitiba Open e veio bater um papo com a gente. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, humilde estúdio aqui da BJJ Progress, em Curitiba, meu amigo Edu Cordeiro. Satisfação muito grande, Max. Essa visita já havia sido programada bem antes aí, mas Sim. Por algumas situações aí a gente não pôde estar junto. Mas para mim, prazer inenarrável estar aqui com você hoje, aqui com os espectadores aí da BJJ Progress e assim, e admirado pela estrutura, né? Estrutura de primeiro mundo e estamos aí, sem corte, pode perguntar o que quiser. Não precisa editar? Não precisa editar. É bonito. Tô pronto. É legal. Cara, Edu, primeira coisa que eu quero te falar que é assim, tua trajetória no esporte é uma trajetória que ela não tem nada a ver com jiu-jitsu. Tua trajetória no esporte, né? O Edu que é faixa preta de judô, faixa preta, faixa marrom, já tá aqui, ó, já tá ali. A preta tá aqui, ó, de jiu-jitsu, não tá nem lá, né? Tá aqui. Né? Tá aí, tá aqui, em algum lugar aí, entendeu? A tua preta jiu-jitsu, mas você tem uma história no esporte que é muito legal, que é uma história extremamente que traz curiosidade, que traz aguça a ideia da galera do imaginário brasileiro. É verdade. Tua história como árbitro de futebol, tua história como árbitro profissional de futebol, pisando nos principais templos do futebol, que é, no Brasil, o esporte número 1. E o número 2 é o jiu-jitsu. É verdade. Então, assim, você tá nos dois, ali, ó, você tá aqui. E o judô, que é o número 2, digamos assim, porque é olímpico, mas em praticantes ele já perdeu para o jiu-jitsu a longa data. Já perdeu e eu vou explicar por que perdeu. E é bom que você explique. Mas comece pelo futebol, para a gente entender um pouco de como que você chegou lá, então, que história Márcio, é essa? Em 2003 eu resolvi fazer o curso da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Para quem não sabe, moro em Santa Catarina há 7 anos, mas sou carioca, né? Nasci no Rio de Janeiro e paralelo à Faculdade de Educação Física. E era mais um dos alunos aí, dos 70 alunos que tinham, e comecei a minha carreira gradativamente, 2004 apitando lá o Sub-13, 2005 Sub-15, a gente ia subindo baseado das nossas atuações, e em 2009 me torno profissional, entrando para o quadro de árbitros da CBF, e aí quando você atinge esse patamar, você passa a poder atuar em todo o território nacional, assim como um árbitro da CBF atua dentro do Brasil, um árbitro FIFA atua em âmbito internacional. E o meu primeiro jogo foi em Santa Catarina, foi em Blumenau, né? E aí, no ano de 2010, eu conheci ali que a gente chama da região do Vale do Itajaí, né? Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau, e adorei a cidade, achei fascinante. E sempre fiquei com aquela pulga ali atrás da orelha. Poxa, um dia ainda venho morar aqui nesse lugar. E não é que a coisa aconteceu, né, 5 anos depois. Esse jogo foi em 2010. Em 2015, eu me mudo aí para Santa Catarina a convite do
falecido presidente Delfim, né? Infelizmente faleceu naquele trágico acidente da Chapecoense, Sim. mas ele foi a pessoa que me abriu as portas para a Federação de Futebol de Santa Catarina. Não, e aí você é recebido em Santa Catarina como árbitro profissional de futebol para atuar na Federação Catarinense de Futebol, mas você se apaixona pela cidade de tal maneira que ela te leva para novas descobertas. Você começa a viver aquela energia que é incrível de Balneário Camboriú, Então, região, você vai sendo seduzido. o pessoal brinca muito comigo. Em 2 semanas eu já tinha arrumado 3 empregos. Caraca. Então eu fui dar aula de judô para criança na maior academia de Itajaí. E aí eu comecei a praticar, voltei pro jiu-jitsu. Uhum. Tinha aula de jiu-jitsu, voltei lá pro jiu-jitsu. E a academia, ela, assim, financiava, tinha uma cota mensal para os competidores, Legal. né, de jiu-jitsu. E eu, pessoal, pô, você não quer competir e tal? Tem um circuito aqui perto, a gente sabe que você tem o compromisso da arbitragem, mas quando você não for arbitrar, você não quer competir? Ah, eu quero. Ah, não, a academia vai pagar a competição. Não. Aí eu comecei e eu fui, durante muito tempo da minha vida, eu competi judô, Sim. né? E comecei gradativamente a voltar a competir jiu-jitsu. Falei, pô, um esporte que, né, eu sempre gostei, nunca foi o meu número 1, porque eu sempre fiz o jiu-jitsu para complementar o judô, mas eu fazia como uma válvula de escape ali do futebol. A arbitragem do futebol, de uma certa forma, ela é estressante. Tem, né? Você tem aquela obrigação de não errar, né, de não cometer equívoco. E o jiu-jitsu entrou na minha vida como um subterfúgio, assim, de uma certa forma, como uma espécie de relaxamento das minhas viagens, né? Voltava, já queria voltar praticando jiu-jitsu, já queria fazer algum esporte, e a coisa foi andando de uma certa forma que, quando eu vi, eu não me lembro especificamente a data que a chave virou, mas eu não queria mais ir apitar jogo, eu queria competir jiu-jitsu, entendeu? Então, aí continuei atuando até que em 2019, com a entrada do VAR, né, o campo até se expandiu, digamos assim, para a arbitragem de futebol, porque eram mais profissionais atuando, mas aí eu disse, não, eu quero atuar só em Santa Catarina, e hoje eu continuo sendo árbitro, né, eu não me aposentei. Sim. Apenas sou um árbitro estadual, hoje eu só atuo em âmbito catarinense, digamos assim, né, mas aí eu pedi o meu afastamento da CBF no ano de 2019, portanto foram 10 anos aí como árbitro do quadro nacional. E vivendo intensamente esse universo, né? Teve um ano, né, a CBF, ela colocou aqueles árbitros adicionais, né? Então eu tive o privilégio, em 2017, de trabalhar com o trio que já tinha ido para a Copa do Mundo em 2014, que foi o Sandro Meirahis, hoje ele é comentarista Muito legal. da Globo, né? O Marcelo Vangassi, assistente, e o Emerson de Carvalho, que é um outro assistente que hoje faz parte da Comissão de Arbitragem de São Paulo. Então, assim, de 38 rodadas, eu viajei 29. Então, você estava escalado quarta-feira, domingo você já estava em outro lugar. Então, a minha vida era sair de aeroporto, ir para hotel, de hotel para estádio, voltar ao aeroporto, voltar para casa. Você não tinha, assim, uma sequência, você não tinha... você não sabia, a qualquer momento você podia... Você está em Santa Catarina, mas a qualquer momento, tá em Recife, tá em Fortaleza, vai para Curitiba. Então, assim, a minha vida era totalmente sem rotina, sabe? E ajudamos eles bastante, né? Tanto que eles foram para a Copa da Rússia também, foram muito bem, diga-se de passagem, não apitaram a final por um triz, né? Porque, de uma certa forma, o árbitro brasileiro, ele tem que torcer, entre aspas, para o Brasil não chegar. Se chegar, porque se o Brasil chegar, o trio brasileiro não pode apitar o jogo do Brasil, né? Então, o Brasil, ele é,
desclassificado, salvo engano, nas quartas de final, né, É isso mesmo. na Copa da Rússia. Da Rússia foi. Né? E o trio ficou até o final aí, e infelizmente nós não tivemos aí um árbitro brasileiro, foi escolhido o trio argentino. Sim. E o árbitro, o VAR, me parece, acho que foi um iraniano, se não me engano. E aí o Sandro, infelizmente, não pôde atuar. Eu acho que para o árbitro de futebol, o máximo da carreira é você atuar numa Copa do Mundo, né? Ainda mais numa final, né? Nossa. Então, assim, acho que... E aí ele não conseguiu, assim, o trio não conseguiu chegar à final, mas vida que segue. E eu ainda continuei mais um ano aí, de 2018, trabalhando. E quando chegou em 2019, no início do ano, eu fui escalado para Chapecó. Né? Para quem não conhece, Chapecó fica, de Balneário Camboriú, fica 5h30. Então eu passei mais tempo viajando do que propriamente arbitrando a partida. Então quando eu voltei de lá, sabe, falei assim, não quero mais. Bateu aquele sentimento foi uma de, coisa tipo, assim, beleza. Eu não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Assim, foi uma coisa assim, eu quero lutar jiu-jitsu. Eu quero ser feliz. Ah, mas o dinheiro é bom, é bom. Ah, mas conhecer os estados brasileiros é maravilhoso. Sim, viajar. Eu tenho no currículo, assim, eu não conheço Brasília, eu não conheço Mato Grosso do Sul e eu não conheço o Acre. Até porque não tem uma tradição futebolística e nem clubes de primeira divisão que... Mas assim, eu poderia ter ido assim, numa Série C, numa Série D arbitrar, poderia, né? Mas o futebol não me levou para esses lugares. O restante, eu fui a Tocantins, pô, maravilhoso aí, né? Goiás, enfim, conheci praticamente todas as federações, todos os estados brasileiros pelo futebol. Sou muito grato, mas aquele dia, aquele jogo, foi, se não me engano, foi um Sub-17, foi a Chapecoense contra um time do Espírito Santo, eu acho, era uma Copa do Brasil Sub-17. Eu voltei para casa, quando eu cheguei em casa, eu falei, chega, não quero mais atuar como árbitro da CBF, eu quero lutar jiu-jitsu. Cara, e conta pra mim, já vamos voltar para essa parte, mas eu quero que você volte um pouquinho e me explique o seguinte, tua relação com o judô nasce em que momento da tua vida? Então, aos 5 anos, a minha mãe me matriculou no judô. Eu tinha um problema respiratório, bronquite crônica. Então, naquela época, os médicos falavam muito pela natação e o judô. A natação para expandir a tua... Hoje, outro dia, minha mãe me pediu desculpa. Poxa, Eduardo, eu te botei na natação e a piscina daquela época era cheia de cloro. E eu fui ler. Entendi. E eu fui ler que o cloro piorava a tua bronquite. Não ajudava, me perdoa. As piscinas de hoje em dia... Hoje é outra tecnologia, outro hoje esquema. É piscina aquecida, né? Mas antigamente era aquela coisa banhada a cloro e joga a criança lá. E se o cara tá se afogando, demorava uns 3, 4 minutos só pra vida perceber. Era tu com a prancha e vambora, né? Vida que segue. Né? Mas aí minha mãe me coloca ali no judô, perto da minha casa, e comecei ali bem pequeno. Depois o professor, ele era de um bairro distante, eu morava na Tijuca, o professor morava em Campo Grande, e ele, olha, não tem mais condição de vir para o bairro, e aí eu migrei para uma das maiores equipes de judô na época, que era a BB Tijuca, era uma equipe muito forte, e de lá eu fiquei, e até a faixa preta, né? E quando eu fiz o curso para a faixa preta, né, em 2002, eu já estava na faculdade de Educação Física. E aí eu comecei a atuar, né, eu gostei desse segmento, né, de ministrar aulas, e havia muitos professores na época que gostavam do rendimento, e poucos professores que trabalhavam com a base. E eu me identifiquei muito com essa parte educacional, tanto que eu fiz pós-graduação voltada para a área da educação física escolar, para a área do marketing esportivo, da gestão, e eu comecei a pegar esse nicho. 2002, 2003, não haviam tantos profissionais que sabiam lidar com crianças, trabalhavam com crianças. Hoje, você pega aí cursos na internet, pessoas especialistas nisso, e naquela época não tinha. Então eu falei, eu vou para essa parte porque eu acho que eu me identifico um pouco mais. Mas
foi uma situação que aconteceu e no final as minhas crianças acabaram crescendo e eu acabei indo para o rendimento. Não tem jeito, né? Não adianta você chegar hoje e falar assim, não, eu sou professor só de criança. Porque tuas crianças vão crescer, elas vão ter 13, 14 anos, daqui a pouco elas vão querer competir. Aí você vai falar assim, não, então agora que você quer competir, eu não trabalho mais com você, não. Vai para o professor que... Não faz sentido, né? Você vai seguindo com eles, né? Então foi o que aconteceu comigo no judô. E eu era muito imaturo. E nós tínhamos na época a Gama Filho e o Flamengo. O Flamengo pagava salário e a Gama Filho dava bolsa de estudos, né? Era uma universidade muito conhecida no Rio de Janeiro. E eu não entendia porque o meu atleta me deixava para ir para o Flamengo ou para a Gama Filho. Pô, me deixava porque o cara ia ganhar dinheiro ou ia estudar, ganhar uma bolsa. E hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, na época a gente brigava, pô, parava de se falar. Hoje, cara, eu vejo que eu só fiz o bem. Sim. Porque enquanto aquele aluno... Eu tenho muita dificuldade em dizer assim hoje, pô, você é meu aluno. Não. Parece que é uma propriedade sua. Não, não é. Você está prestando um serviço, você é um prestador de serviço. Aquela pessoa está com você até aquele momento que ela entende que seja benéfico. É isso mesmo. Né? E se ela quiser galgar coisas melhores, maiores, que você seja feliz e eu vou continuar torcendo por você. Mas a maturidade, ela te traz isso. Lá no início você não consegue entender isso. Até porque no começo existe uma questão muito da doação. O professor, ele se doa muito para o aluno. Ele doa conhecimento de anos construído, de validação, e de experiência, e de muita luta, e de passar por alguns tipos de dificuldade, que não são todos os professores que passam por tudo isso, mas muitos passam, a maioria. Então, depende de como você construiu tua jornada. E aí eu fiz o inverso. Eu fui técnico. Isso. E hoje, assim, continuo dando minhas aulas lá de judô. A gente agora está com uma turminha de jiu-jitsu também. Meus alunos mais velhos de judô estão querendo competir o jiu-jitsu. E hoje as competições de jiu-jitsu, elas são maiores do que de judô. Superaram muito, né? A questão de quantidade e possibilidade também. E diria qualidade. E qualidade também. Porque você vê que tem uma qualidade muito diferente das competições de judô para o jiu-jitsu? Eu diria o seguinte, que o judô, por ser um esporte olímpico, ele concentra tudo numa confederação só. E as pessoas, essa é uma briga, assim, é uma discussão que a gente vai começar hoje, daqui a 5 dias a gente não vai chegar a um denominador comum. O jiu-jitsu, ele pode ser olímpico? Eu não gostaria que o jiu-jitsu fosse olímpico, e eu te digo por quê. Legal, vamos lá. Quanto mais federações e confederações de jiu-jitsu tiverem, para nós, como competidores, é melhor. Sim. Porque elas vão querer oferecer um serviço melhor. Perfeito. E quando você tem uma confederação, uma federação, você acaba monopolizando aquele esporte. E aí você não dá abertura para que tenham outras competições ou para que outras pessoas adentrem a essa modalidade. Então a coisa fica muito restrita. Então você vê hoje... Isso você vê também no cenário estadual ou você pensa a nível nacional? A nível nacional, legal. Eu diria que a nível mundial. Né? E você pega os competidores de judô, eles são competidores de judô há 10, 15 anos. Né? Eles não... Você pega uma criança hoje, com a qualidade de profissionais que você tem no jiu-jitsu hoje, não existe essa diferenciação. O médico dizia lá para colocar no judô, porque o jiu-jitsu ele não era sequer visto. Não era uma questão de ser bem visto ou... Era de não ser visto. De não ser visto. Então, o médico não sabia o que era jiu-jitsu, o médico sabia o que era judô. Então, coloca no judô. Mas hoje você tem profissionais altamente gabaritados que fazem um trabalho de excelência nessa parte da formação do jiu-jitsu. Show. Então, não existe mais o judô e está ficando muito para trás nesse sentido. Porque hoje você tem 500 federações,
Você tem milhares de academias de jiu-jitsu abrindo todo dia. Oferecendo os campeonatos, uns mais caros, outros mais baratos, mas oferecendo serviços. Exato. A pessoa que não pode disputar um mundial em Las Vegas, ela vai disputar um mundial no Brasil. Isso, né? As pessoas às vezes falam, mas a CBJJE, vou dar um exemplo, tá? A CBJJE é um baita de um campeonato, sim, cara. Sim. É uma federação, é uma confederação que não deixa a desejar para ninguém. Eu fui lá em 2020, fui campeão. Ano passado fiz uma preparação para ser, infelizmente perdi na final, né? Mas você tem aquele grupo, aquele nicho que luta só CBJJE, que sequer vai para outra federação. Até porque tem isso que você falou, tem a questão do próprio acesso. Exatamente. Em 2020, na CBJJ, não, a CBJJ e a IBJJF não tiveram um calendário em 2020 no Brasil. E a CBJJE volta... Foi lá, o primeiro evento foi em fevereiro. Não, em 2020. 2020. Em 2020, a CBJJE tenta voltar na cidade de São Paulo, proibida. Não tem problema, vamos a Caieiras. Eu tive o privilégio de lutar o brasileiro lá. Caieiras, depois Araçariguama, Campinas com o Mundial. Eu fui ao Mundial. Exato. E as competições na cidade de São Paulo, não no estado, voltaram só em 2021. Exatamente. Então, assim, voltando àquele assunto, eu sou totalmente contra o jiu-jitsu nas Olimpíadas, porque eu sou a favor do livre mercado. Quanto mais confederações, quanto mais instituições, melhor vai ser o produto a oferecer ao atleta. Muito bom. Agora tem uma questão importante também, que eu quero levantar que faz sentido e corrobora com a tua visão. Mas nós temos também dois fatores. Você percebe o seguinte, existe o circuito profissional e existe o olímpico. São coisas distintas. O programa é o mesmo, porque o esporte é o mesmo. Mas vou dar um exemplo para você. O boxe profissional, ele não enfraqueceu com o boxe olímpico. São duas coisas que são complementares. Porém, se você se profissionaliza, você não pode lutar olimpicamente. Mas eles já começaram dessa forma. Isso, o modelo, né? É o modelo. Eles já começaram assim. Perfeito. Mas os esportes que são profissionais, eles também, por exemplo, vou dar um exemplo para você, do surf. Ele veio como esporte de apresentação olímpico, né? Ele é profissional, 100% profissional, não é nem mais ou menos, ele é 100%. E aí ele vem para dentro das Olimpíadas. Não vai enfraquecer o esporte competitivo. Será? E aí estou jogando aqui no ar. Será que, de repente, não aconteceria a mesma coisa com o jiu-jitsu, se bem pensado, termos as federações com o esporte profissional e competitivo, que é o que a gente está vendo hoje em dia, federações que pagam em dinheiro, pagam em dólar, eventos de lutas casadas que pagam 100 mil no GP numa noite, que o cara vai fazer 4 lutas de 10 minutos, e aí também ter o jiu-jitsu olímpico para quê? Nós tivéssemos mais força para inserir o jiu-jitsu dentro das escolas como um conteúdo programático, por exemplo. É só uma discussão para abrir aqui. A gente tem alguns fatores. Né? O boxe, você falou do boxe, mas o boxe ele já começa assim. Ele já começa amador e já começa profissional. Tá. Será que as confederações elas sentariam hoje numa mesa, as principais, e elas fariam com que as regras fossem as mesmas? Boa pergunta. Isso é já aponta de condição sine qua non para começar uma discussão para que o jiu-jitsu adentre as modalidades olímpicas. Que é uma adequação das regras. Esse é o primeiro ponto. Você vai numa confederação, a vantagem é de uma forma, vai numa outra não tem vantagem, vai na outra o double pull vale ponto, esse é o primeiro ponto. Será que o jiu-jitsu se tornando olímpico, e esses empresários investiriam o dinheiro que eles estão investindo hoje? Porque você pega as confederações, elas não são do governo. Isso. Elas são empresas, elas têm o seu próprio CNPJ. Elas visam o lucro. Perfeito. Né? Então,
a partir do momento que você tem uma confederação, você tem que ter obrigatoriamente ajuda governamental. E essa ajuda governamental vai para qual federação? Então, a discussão ela é muito complexa. E ainda tem mais um agravante, que a gente não tocou no assunto, porém é vital, né? Como é feito a seleção do atleta olímpico dentro das modalidades, ok? Hoje, no surf, por exemplo, são as etapas do circuito mundial que vão dar um ranking que o cara vai lutar. Qual seria o ranking que seria usado? De qual federação? E aí qual teria... Porque você não pode discriminar o atleta. E aí no judô você tem mais ou menos isso. Então, por exemplo, você tem atletas que já fizeram uma pontuação e que eles têm um bolsa atleta e que fazem com que eles possam ir para um mundial na Europa, que eles possam ir. E se você quiser entrar, você vai ter que tirar do próprio bolso, você vai ter que ter um patrocínio privado para você correr esses circuitos, porque você não conquistou ainda aquela bolsa para tentar disputar com aquele que já tem a bolsa. E que vive só daquilo. É complexo. É complexo pra caramba. Então, não, assim, é que existe o seguinte, né? Eu sempre falo, é muito simples quando a gente está da ótica do espectador de fora, que é falar assim, quando você se aprofunda no assunto, você fala, rapaz, eu não tinha nem pensado nisso daí. É que nem o gestor de evento. Aí você pega você pega as confederações, né? Então você tem as confederações lá, a CBJJE, a CBJJ, a JP, né? A UAE, que já tem mais ou menos toda a logística pronta e tal. Mas se eu começar do zero e quiser fazer uma Copa, meu Deus, cara. Eu não tenho saúde mental para começar a pensar da onde que eu vou começar. Eu admiro esses caras. Eu não vou dizer o nome da entidade, mas eu fui competir e faltou medalha. E o dono da competição veio falar assim para mim, Eduardo, você não vai pra internet falar mal de mim não, né, cara? Falei, meu amigo, ou você não me conhece, ou agora está sendo uma grande oportunidade pra gente se tornar amigo. Eu não tenho a menor noção do quão difícil é organizar um evento. Pô, se faltou uma medalha, é uma coisa grave. É lógico, eu queria sair daqui hoje com a minha medalha. Né? Mas eu sei que a minha medalha vai chegar. Então, assim, cara, relaxa. Eu sei que essas coisas acontecem. Não foi um circuito grande, mas sabe, teve aquele equívoco. E, de repente, para uma outra pessoa, pô, mas que absurdo, né? Hoje, pô, antigamente você falava uma coisa, o cara ia pro ar. Sim. Hoje você joga na internet, aquilo fica pro resto da vida. Isso mesmo. Então, assim, E é gravíssimo, porque você acaba... se você vai lá na internet e queima o evento, você poderia estar chancelando o fim daquele evento. Exatamente. Porque muitas vezes... Porque a gente sabe que o ruim reverbera mais rápido. Se você começa a falar mal, já vai reverberar, um vai falar pro outro, que vai falar pro outro, e acabou o cara tinha 8 horas de luta, o cara tem que se preocupar com a arbitragem, ele tem que se preocupar com a área médica, ele tem que se preocupar com as inscrições, ele tem que se preocupar com a chave. De repente tiveram mais inscrições do que ele pensou, faltou a medalha. E faltou a medalha para o Eduardo, porque o Eduardo lutou lá na frente. Foi um dos últimos a lutar. Mas a medalha chegou na minha casa depois, com milhões de desculpas, e tá tudo bem, cara. Pô, eu super entendo o quão difícil é você organizar. Porque às vezes a galera vem para uma posição de inquisitor, de você começar, porque tinha que ser assim, porque tinha que fazer isso. Ok, tinha. Mas, pô, você sentou com o dono do evento e falou assim, bicho, senta aqui. Pô, tá legal, tá bacana e tal. Mas você viu aqui, viu ali, porque a maioria das pessoas vem metendo a porrada. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz aqui em Curitiba o desafio Black Belt CWB, junto com a Federação Paranaense de Jiu-Jitsu brasileiro, e foi um ventaço, cara. Foram 35 lutas, o dia inteiro, ginásio positivo, tablado alto, iluminação, transmissão ao vivo, negócio bala.
Aí fizemos o evento, todo mundo recebeu bolsa para lutar, todo mundo lutou com os melhores do ranking do Paraná. Teve premiação, além da premiação, além da bolsa, a pessoa foi premiada com um kit, com kimono, suplemento, um monte de coisa, e ainda levou seu troféu, o campeão, o vencedor e quem perdeu, o segundo colocado, e o perdedor ganhou uma medalha simbolizando a participação dele naquele evento. E aí, pô, teve gente que saiu reclamando. Não, aí você bota. Aí eu falei, pô. Aí você bota as cadeiras todas em volta, tudo certinho. Aí você bota um cara de 2 metros sentado e uma mulher atrás de 1,5 m, enfim, uma mulher alta na frente, um homem de 1,5 m. Aí ele vai pra internet e reclama, pô, sentou uma moça na minha frente. O evento foi isso. Muito grande e eu não consegui assistir. Né, é isso. Sabe? Mais ou menos assim. E eu falei, caramba, mano, mas, pô, tinha área VIP. A galera tava comendo e bebendo sem pagar, uma grande parte dos convidados. Tinha uma área para celebridades ali, autoridades. A gente preparou um evento num lugar super top. Tinha estrutura de tudo, de food trucks. Cara, foi top. E ainda assim as pessoas encontravam um jeito de reclamar. Difícil. Mas aí é muito difícil porque vem para esse lado do esporte que a gente está falando. Porque se imagina, se fazer um evento já é uma coisa complicada, você imagina equalizar inúmeras federações e confederações que tenham a mesma intenção de fazer com que o jiu-jitsu saia do jiu-jitsu amador, do profissional e passe para o olímpico. Ainda tem um chão. Mas voltando agora para o Eduardo Cordeiro e para suas peripécias, para suas experimentações. Até vou puxar um bonde agora aqui. Conta pra gente só uma do futebol e a gente já vai entrar no tem várias. Só uma. Tem várias. Conta uma. Não dá pra dar uma. Não, então, tem algumas. A gente vai contando. Mas essa é pro Pablo. O Pablo tá me ouvindo lá, ó. Essa vai pro Pablo. Pablo, você tá agora aqui participando do podcast do cara que meteu vermelho no bruxo. O cara que puxou o cartão vermelho para Ronaldinho Gaúcho. É bruxo. Conta o que aconteceu ali naquele... Rapaz, eu diria pra você que eu não expulsaria o Ronaldinho Gaúcho. Assim, o Ronaldinho, assim, quando ele veio pro Flamengo, nós que éramos do quadro do Rio de Janeiro, a gente já ficou todo faceiro, todo feliz. Pô, vamos ter a oportunidade, a possibilidade de apitar jogos do Ronaldinho. Isso foi em 2011. Uhum. Ele assina com o Flamengo e deixa o Grêmio na mão, vai pro Flamengo. Aquela confusão, aquela confusão toda. E aí, em 2011, eu não cheguei a apitar jogo, apitei o jogo do Flamengo, mas ele não estava em campo. Em 2012, eu sou escalado para o meu primeiro clássico, que é o Fla-Flu do Centenário. Centenário, 2012. E aí o Flamengo entra com o time principal e o Fluminense, se não me engano, ele poupa alguns jogadores e tal. Acho que nesse dia o Fred não jogou, enfim. E o Ronaldo, ele estava com uma mania... Assim, ele sempre foi um cara muito bom, assim, de controlar a bola, mas ele estava adiantando um pouco a bola na hora do controle, sabe? Indo para uma disputa. E eu já tendo contato, coisa que ele não tinha que ele não fazia. Assim, ele estava, em algumas situações de jogo, ele estava perdendo time. Ele dava um tapa, mas ele não segurava mais a bola, como ele fazia naqueles tempos de Barcelona, Milan. Ele continuava aquele jogador sensacional, mas às vezes ele perdia o time, que é uma coisa normal. Da idade, do tempo, ou o hábito, ou a grama, enfim. E aí eu vou para aquele jogo aí, se não me engano, 7, 8 minutos no primeiro tempo, ele perde o tempo da bola e acerta, acho que a panturrilha do Diguinho, que era o jogador do Fluminense. Aí eu dei o cartão amarelo para ele, né? E marca um pênalti a favor do Flamengo. Esse jogo teve de tudo, né? O enredo completo. Eu marco um pênalti a favor do Flamengo. Ele faz o primeiro gol dele em clássicos, né? Ele faz um cruzamento e o Kleberson faz o segundo gol. O Kleberson foi seleção brasileira. Sim, chegou aí a 2 Copas do Mundo, né? Kleberson jogava no Flamengo na época. Foi do Atlético Paranaense, saiu né? Do Atlético Paranaense, foi pro Manchester United. Depois foi pro Flamengo. E aí ele perde o tempo de bola no meio de campo, né? Dá esse tapa e ele entra com a sola da chuteira
né, no atleta do Fluminense. E aí, cara, é aquele lance que é para vermelho direto. É o que a gente chama do jogo brusco grave, né? É o cartão pé vermelho alto direto. Ali e tal, ele vai por cima, né? Não é uma... É porque tem aquela diferença, assim. Tem a disputa leal. Não, o jargão da arbitragem, digamos assim, né? Que quando você fala da imprudência, é uma falta que não precisa de cartão amarelo. Quando você fala do jogo brusco, é quando você assume o risco e ele é passivo do amarelo. E quando você fala do jogo brusco grave ou a agressão, ele é cartão vermelho direto. Então, não foi um lance de agressão, né? Ele não fez aquela... Eu não creio que aquele ato tenha sido um ato de agressão, mas ele foi um ato de jogo brusco grave, porque ele adianta a bola e vem com a sola da chuteira por cima do atleta do Fluminense. E aí, eu já sabendo que ele tinha um amarelo, se ele não... Eu agora estou te confidenciando, eu nunca falei isso para ninguém. Se ele não tivesse o amarelo, eu expulsaria ele direto. Porque foi um lance mesmo... Você percebeu, eu percebi. Mas como ele tinha o amarelo, e eu sabia, e aí eu puxo o segundo amarelo e dou o cartão vermelho para ele. Aí, tu vai me expulsar, tio? Eu falei, pô, Ronaldo, a foto ficou colorida, cara. Infelizmente, eu falei pra ele, infelizmente. E aí eu faço a súmula e no futebol, quando você é expulso pelo cartão vermelho, você automaticamente pega o tribunal. E você vai a tribunal tá aqui, ó. Tá aí o lance, vamos dar uma olhada no lance aí. O Pablo é diferente, ó. Tá aí o lance, o Ronaldo recebe a bola. Esse é o lance da expulsão. Ai. É muito rápido, né? Então, as reações são muito rápidas. E você vê que eu saio do bolo dos jogadores para não ouvir... Pra não ver o piada, entendeu? Pô, tu vai expulsar o cara, ó. Ele adiantou a bola e foi por cima, ó. Aí também tem um pouquinho rápido demais, mas aí também tem um pouquinho aí se joga pro lado, joga pro outro. O jogador do Fluminense fez um teatro, né? Mas aí você vê que a minha tomada de decisão foi muito rápida, a ponto de não ter o bolinho. Sim, que geralmente a galera ia fechar em você. Ia fechar em mim. E aí eu já chego, ó, aí pegou. Tá vendo? Pega. E agora a minha chegada, ó. A minha chegada já é com a mão no bolso, ó. Você vê que não tem tempo. Ele vem pra cima de mim agora falar. Eu falei, pô, Ronaldo, a foto ficou colorida, ó. Não dá pra te deixar em campo, ó. Você vê que ele vem falar comigo, ó. Ó. David Braz fala alguma besteira pra mim também ali, ó. E eu simplesmente... Faz cumprir. Faz cumprir. E aí, o que acontece? Ele vai a tribunal, eu faço a súmula, e quando o tribunal entende que não que ele tenha... Um jogo já é obrigatório. O jogador cumpre. E quando o tribunal ele dá mais um jogo, dá mais 2 ou dá mais 3, é porque entende que aquela atitude que ele tomou não foi uma atitude boa, ou que ela é passível de uma punição maior. E aí no dia do aniversário dele, ele recebe a notícia que ele tem que cumprir mais um jogo. Pô, aí eu sou capa do Globo.com, cara. Nossa, derrubou. Presentão. Nossa. Aí eu com o cartão vermelho na mão, dia do aniversário do Ronaldinho Gaúcho, ele recebe mais um jogo. Aí minha mãe acessava bastante e tal, era assinante do Globo.com na época. Daqui a pouco ela abre, meu filho na capa do Globo.com. Falei, pô, que bom, né, mãe? Imagina se fosse na área de bandidagem, né? Pelo menos está na capa do esporte, né? E é marcante porque essa da tua tomada de decisão rápida, ela mostra também a tua firmeza e a tua atitude como árbitro. E isso você também entregaria um pouco da arte marcial, do judô, desse teu autoconhecimento, dessa segurança, porque a gente percebe muitas vezes a insegurança em árbitro de futebol, porque talvez, não sei, não é uma máxima, mas eu acredito que muito falta essa postura, muito mais resoluta. O futebol... Eu diria que você precisa ter autoridade
mas você não pode ser autoritário, Boa. tá? São duas coisas distintas. Eu sempre gostei de ter um bom relacionamento com o jogador de futebol. Uhum. Isso não quer dizer que eu sou frequentador de casa de jogador ou que eu tenho amizade. Eu tenho um espírito camarada, sempre tive com eles, tá? São poucas amizades até hoje que eu continuo, tal, né? Que eu nutro e dou, digamos assim, no aspecto do jogador de futebol, né? E a atitude, ela é presença marcante em todo e qualquer esporte que você tenha que ter uma tomada de decisão. Verdade, verdade. Então é muito mais fácil você desacelerar um acelerado aqui você pegar um banana e tentar acelerar o cara. Vai matar o cara. Então, isso que eu mostrei para você é um lance que o torcedor normal ele não percebe. Mas se você vai andando com calma, de cabeça baixa, aí pensando, eu vou expulsar, eu não vou expulsar, o bolinho do time do Fluminense já teria se formado. Já. Quando eu ando com uma atitude, só do fato de eu já andar com a mão no bolso, você já está respondendo. Eu já mostrei pro estádio inteiro, inclusive para os jogadores do Fluminense, que ele seria punido. E todos ali no campo já sabiam que ele tinha um amarelo. Então ele vai ser expulso. Você vê que eles são tão parceiros que o Leandro Eusébio dá um tapa nele, assim, pô, vai lá, cara, infelizmente você errou. O outro aí, pô, cara, vai lá, pô. Só temos um problema, o Pablo é meio fã do Ronaldinho, né, assim como todo brasileiro é fã do Ronaldinho. Não, eu sou super fã também. E ele vai querer já procurar o cartão amarelo antes desse lance, porque ele vai querer ter certeza se você não amarelou demais o Ronaldinho no 7 do primeiro tempo. Essa situação é uma situação de jogo brusco grave. Mas assim, o que acontece? É muito legal essa tua transição, mas ao mesmo tempo o esporte, né, você como árbitro, a figura do árbitro de futebol, ela é extremamente hostil. A hostilidade ali, ela vem da torcida, do jogador mesmo, que eu quero dizer, é o cara que tá ali, aqui, ó, no ombro, bababá. E também tem mais a parte da comissão técnica. Mas, por exemplo, eu conheço árbitros que xingam jogadores. Entendi. Porra, tem um lance também. Cara, fala um palavrão, faz uma frase, e aí você dá margem pro jogador falar. Desrespeito, cadê? O cara vai. Então, se você chegou e falou um palavrão pra ele, ele vai chegar e vai falar pra você. Agora, se ele chegou pra você e você chega e fala pra ele, cara, você tá completamente certo, eu só não entendi o teu. Aí você já quebra ele. E eu sempre fui um cara de manter o diálogo. O cara passava por mim, pô, Eduardo, tu tá errando todas hoje, hein, cara? Vambora que daqui a pouco eu acerto. Então eu sempre tinha alguma frase, alguma situação. Que pegava o cara. Eu vou parar o jogo para dar um cartão amarelo, tirar um cara do jogo, porque o cara passou por mim, falando no meu ouvido que eu tô errando. Não, cara, vambora que daqui a pouco eu acerto. E aí também na próxima que ele erra, você passa do lado e fala, não sou só eu, tamo junto. Exatamente. Você traz o cara para você. Então isso é só com o tempo. A maturidade. A maturidade. Então, nós tivemos aí um árbitro de 23 anos, acho que ontem, apitando um Corinthians e Palmeiras. Cara, eu não sei como é que foi. Eu também não ouvi. Eu espero que tenha ido bem. Mas eu não acho que uma pessoa de 23 anos ela tenha maturidade para arbitrar um jogo desse nível. Você pega hoje o Marcelo de Lima Henrique, com 51 anos, ficou 8 anos no quadro internacional, o cara tá correndo como um menino. Então hoje, ele leva o jogo no nome, ele leva... na manha. Ele pode até ter um equívoco durante a partida, mas ele tem o que queimar. Se ele errar, os jogadores vão falar, mas peraí, mas quem errou foi o Marcelo de Lima. É diferente. É diferente. Então, assim, inclusive isso para o jiu-jitsu. Né? Hoje você tem grandes nomes da arbitragem do jiu-jitsu. E eu já ia entrar nisso aí, porque você não é árbitro do quadro da IBJJF ainda. Não, eu nem quero, cara. Já me ofereceram, isso é legal falar. Já me ofereceram, eu falei, pelo amor de Deus, já é uma pergunta do podcast. Porque todo mundo imagina o quê? Você vem da arbitragem.
Aí todo mundo imagina, caraca, Cordeiro viaja pelo mundo inteiro, luta nos principais palcos do jiu-jitsu do mundo. Ele, pô, era árbitro. Ambição de se tornar um árbitro também é muito legal que eu fiz a final lá do circuito Mormaia no passado e o gestor, né? Não vou dizer o nome também, ele coordena várias instituições aí, CBJJ. Aí, Eduardo, pô, quer continuar fazendo essa força toda aí? Ou quer vir para arbitragem? Vem para arbitragem, cara. Vem fazer o curso. Eu falei, pô, cara, não quero, bicho. Muito obrigado. Pô, te agradeço. Não vou dizer que dessa água nunca beberei. Pode a gente não sabe o dia de amanhã. Mas hoje, cara, eu preciso desse tempo, cara. Eu preciso desfrutar, eu preciso lutar. É aí que eu gosto de estar. Eu gosto tanto de lutar que segunda-feira, se não tiver alguém para falar combate para mim, o treino já não fica bom. Sabe? Então, pô, vamos dar tempo ao tempo, quem sabe daqui a pouco. Até porque essa questão do árbitro do jiu-jitsu, ele é completamente diferente do árbitro do campo, porque o do jiu-jitsu, o que acontece? A gente trabalha com a regra e hierarquia. Não tem esse questionamento, esse corpo a corpo, não tem essa falação que tem dentro do futebol. Não, e ontem, completamente diferente. Ontem aconteceu um caso específico comigo. Eu empatei a final. E sabe quando você levanta assim com 100% de certeza que você ganhou? Você tá convicto. Convicto. E assim, o cara ser batido, assim, até me finalizou no Rio de Janeiro e tal. E empatamos 0-0 ali. Eu falei, cara, hoje eu ganhei. E aí, pô, você ainda faz a força assim com a mão pro árbitro levantar sua mão. A minha. Daqui a pouco ele trava tua mão embaixo e levanta do outro. Eu falei, pô, meu Deus do céu, cara. E aí o árbitro pensou que eu fosse questionar ele, cara. Falei, não tem questionamento. Eu não consigo te questionar, cara. A tua decisão é soberana, cara. E acabou. Eu só tenho que te parabenizar aí, porque, pô, foi uma guerra e... Alguém tinha que ganhar. Não, mas que aí tentou esboçar alguma situação porque o jiu-jitsu tem isso, né? O árbitro, hoje eles estão mais acessíveis no sentido de explicar alguma coisa. Eu falei, não, cara. Eu vi tudo que aconteceu. Foi uma guerra, tanto o meu adversário quanto eu, a gente tentou o tempo todo. Eu levantei vitorioso. Eu senti. Eu já teve luta que eu levantei, que eu falei, cara, nem nos meus maiores sonhos eu ganhei essa luta aqui, cara. Acontece. Mas eu levantei ontem convicto que eu ia sair de lá campeão da categoria. Mas enfim, aconteceu e depois eu fui para absoluto, consegui a medalha de bronze, então tá tudo certo. Hoje, mais tarde, eu vou lutar o Nogui. Amanhã já tem outra para semana que vem já tem outra competição. Então, assim, cara, ele teve que tomar a decisão. Sim. Ele entendeu que o meu adversário atacou mais, né? Foi mais... Na ótica dele, foi assim. Na visão dele. Então, a decisão é dele. Muito bom. A gente não tem que contestar. Não tem que contestar. Mas essa questão mesmo de você ser árbitro é uma coisa que todo mundo tem curiosidade de entender se você vai ou não vai, ou se quando eu gosto muito de estudar a regra do jiu-jitsu. Sim. Eu gosto muito de lutar com a regra. Isso? Muito. Eu luto com a regra debaixo do braço hoje. Assim. Antes você lutava. Antes eu lutava. Não olhava pro placar, não olhava pro coach. Hoje eu paro na posição e eu olho pro meu coach assim, cara, o que eu tenho que fazer? Ó, faz isso e eu tô olhando pro cara, lógico. Não tô com a visão periférica aqui, não tô dando a brecha, mas... E nem é naquele momento que tu tá aí dando a blitz, né? Mas deu aquele time aí, nós... De uma certa forma, o Master 3 tem aquele tempo de descanso ali, né? Então, aquele respirinho. Aquele respiro, dá para olhar para o coach. Hoje eu consigo olhar para o coach, olhar para o placar, olhar para o tempo. Então, isso, a maturidade também das lutas faz com que isso aconteça, né? Sim, sim. E, cara, a parte mais legal de tudo também é que você conseguiu adquirir uma experiência incrível no futebol, com a pressão, com as viagens e tudo mais, que você acabou traduzindo isso para o jiu-jitsu também. Claro. Você viaja muito, viaja pelo mundo todo, compete de forma muito apaixonada. Eu sou muito grato ao futebol, Max. Sou muito grato ao futebol. Eu amo apitar uma partida de futebol. Eu sonho
que eu ainda estou apitando uma partida de futebol, assim, em âmbito brasileiro, sabe? Que eu tô aí numa Série B, numa Série C, numa Série A, mas, assim, eu entendo que passou. Eu entendo que é muito mais gostoso para mim hoje, prazeroso, ir para uma competição de jiu-jitsu, aqui, pô, pegar um avião, digamos assim, você está escalado lá no, sei lá, em São Paulo, você vai apitar um jogo Palmeiras e Santos. Cara, eu quero estar no Curitiba Open, cara. Aí o cara fala assim, você é louco? Não, eu não sou louco, porque eu já vivenciei isso. Já tá E eu tudo bem. perdi, quer dizer, não perdi, mas eu deixei de vivenciar o jiu-jitsu por muitos anos em detrimento ao futebol. E hoje eu quero fazer aquilo que eu gosto. Boa. E o que eu gosto é lutar. E não é arbitrar jiu-jitsu, não é mais arbitrar futebol tanto quanto eu fazia. É lutar jiu-jitsu. É como se você se transferisse de o moderador do palco para ser, a partir daquele momento, você ser moderado no palco. Exatamente. Você falou, antes eu estava ali como um coadjuvante sendo o árbitro. Agora eu estou no palco principal sendo a estrela. Eu sou agora o foco. Exatamente. Né? Então, porque as pessoas só lembravam de mim quando eu cometi um equívoco. Isso. Né? Então, infelizmente, eu apitei um Flamengo e Vasco, onde o meu árbitro adicional, a bola entrou lá 30 centímetros, eu estava como central, bola entra, ele diz no rádio comunicador para mim que a bola não entrou, o jogo seguiu, e eu acabei influenciando diretamente no resultado de um Flamengo e Vasco. E aí vai aqueles torcedores assim, pô, mas é só pro Flamengo, Cara, tu acha que um árbitro de futebol, o sonho do árbitro de futebol é apitar grandes jogos? Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético. Aí você vai para um Flamengo e Vasco, você marca uma falta a favor do Vasco, dá um cartão amarelo no zagueiro do Flamengo, o meio-campista lá do Vasco, o atacante, bate a bola, bate no travessão, a bola entra. O meu árbitro adicional, que tinha uma visão muito melhor que eu, diz que a bola não entrou. Eu sigo a orientação dele, né? E foi uma orientação equivocada. Sim. O planejamento não deu certo. São coisas que acontecem. Porque ninguém planeja errar. Você entra ali para acertar 100%. O cara no dia seguinte foi para Fátima Bernardes, levaram um oculista, descobriram que a gente pisca 35 vezes por minuto. Nossa. A repercussão foi monstruosa. Até hoje tem meme disso. Nossa, que sabe? Bom. Então, assim, é muito complicado. Na tua posição de atleta de jiu-jitsu, isso muda significativamente. Depende de mim. Porque só depende de você. Eu sempre falo que a diferença entre o esporte coletivo e o esporte individual, que eu pratico hoje, ela é gritante, que eu joguei futebol e aí eu venho joguei na categoria de base do Atlético e tudo mais, e eu venho para o mundo da luta. Lá eu dependia de um monte de gente acertar, eu dependia de 10 caras estar num dia bom, para eu vencer. Agora eu só dependo de eu entrar lá e eu estar focado e tranquilo. E os caras que me ajudam a chegar lá, eles não vão influenciar no resultado. Eles vão influenciar na minha preparação. Já lá no futebol, você vai dividir a responsabilidade e a influência do resultado com todo mundo. E assim, eu até sempre nas minhas postagens lá no Instagram, eu sempre coloco, poxa, ame o processo. Porque o processo ele é muito mais prazeroso do que propriamente a competição. Exatamente. Se você não tiver vontade de ir para academia para treinar, para melhorar, se você for para academia naquele intuito, pô, eu vou para lá, vou bater em todo mundo. Cara, tu tá no lugar errado. Não é ali que vai bater todo mundo. Não é ali. Eu apanho de todo mundo na academia, cara. E eu apanho com orgulho, cara. Porque eu quero apanhar lá. Sim. Porque se eu apanhar na competição... Aí deu ruim. Aí o planejamento furou. Aí eu tenho que voltar para a academia e replanejar aquilo que eu venho fazendo. E isso é muito interessante, porque hoje você está, além da tua posição de atleta, você também hoje ocupa a posição de professor, e não só de professor da criançada. Hoje você já está com uma turma de adultos, ali sim, a galera sim. Já tem... Mas e como é para você... ter que abdicar hoje de mais minutagens, né? Vamos usar a palavra uma expressão do futebol, mais minutagens como árbitro, você está abrindo mão disso,
e mais focado agora em construir a tua escola, estruturar, que eu tive lá, lindíssima, lá na Praia dos Amores. O que acontece? Como que você está administrando isso e qual a sua ambição também? Porque sua ambição é ampliar sua academia, ter um time de competição em algum momento, se posicionar como atleta mesmo de fato, e aí dar aulas como um complemento da tua experiência para dividir isso com outros. Como que está teu planejamento referente à escola, luta e tudo mais? Hoje eu divido. Hoje eu sou um cara que não dou tantas aulas quanto eu dava antigamente, justamente para que eu tenha mais tempo para treinar, né? Então, os meus alunos eles estão num desenvolvimento bom, mas como são muito jovens, né? A gente está aí com uma turma até de 13, 14 anos, eu deixo eles muito à vontade, principalmente com os responsáveis, porque a vontade do aluno de competir, ela existe. Mas você tem que entender qual é o propósito dos responsáveis. Não adianta você ficar todos os dias no ouvido do pai, da mãe, do responsável, dizendo que aquela criança tem ou que ela precisa competir, porque você vai perder aquele aluno. Sim. Porque, às vezes, o propósito daqueles pais... Daquela família, né? Daquela família é simplesmente que ele tome gosto, que ele tome vontade por outras atividades através do judô e do jiu-jitsu. Ele não está aí para se tornar um atleta competidor, por enquanto. Entendeu? Então, assim, você tem que ter muito cuidado. Porque eu lá atrás acelerei muitos passos e acabei perdendo pessoas, né, alunos, que, quer queira, quer não, você vive da mensalidade do aluno. Então, você coloca uma pressão em cima de uma situação e o aluno se frustra na competição e quem acaba perdendo aquela mensalidade é o próprio professor. Então, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você planeja e aquilo que você almeja para o teu aluno. Porque nem sempre o que você almeja para ele é o que ele almeja para si próprio. Claro, claro. E você tem que entender isso. E respeitar. Exatamente. Porque também tem o lance do respeito, que eu posso até entender, mas eu não respeito, dependendo da situação. Que é, por exemplo, quando você, por exemplo, tem um aluno lá que ele é muito bom, você já percebe que ele leva um jeito, e ele mesmo vem e pede para competir, pede para se provar e tal, e você tem o outro lado, da família não apoiar aquela e você decisão. Tem um lado hoje, e você tem um lado hoje do pai e da mãe que são separados. Que os caras não se falam. Aí no final de semana é do pai. É o pai, cara, mas eu não tô afim de levar meu filho na competição. E eu tenho esse caso. Todos têm. Todos têm. Que a mãe fala assim, ele vai teve a graduação agora, no final do ano passado. Aí, tem a graduação, vai ser lá no ginásio Oswaldo Cruz, grande, vai estar todo mundo aí e tal, vai ter o professor passando seminário, tudo mais e tal. Aí a mãe falou assim, mas o final de semana é do pai, então eu não tenho como interferir. Se ele quiser levar, ele leva, se ele não quiser levar, ele não leva. Não, mas a senhora entende que é um processo. E antigamente os pais se separavam e eles conversavam entre eles mesmo para pré-educação. Exatamente. A tua mãe separou do teu pai, mas, tu vai respeitar a tua mãe. Isso. Hoje, o negócio está terceirizado. Entendeu? É assim, quem é que você ama mais? É o papai ou a mamãe? Que é o tipo de coisa que... o pai e a mãe é um absurdo. Eles competem, né? E tá tudo errado. Aí você chega na aula e fala assim, cara, você tem que comer 3 frutas diferentes por dia, você tem que comer o que está na mesa, você tem que fazer isso, você tem que escovar o dente. Aí acaba a aula, a mãe chega para você, aí chega pro filho dela na tua frente e fala assim, filhinho, o que você quer comer? Aí te quebra tudo, né? Arrebenta. Aí você passou uma hora falando, aí a mamãe vai fazer um nuggetzinho. Aí mata tudo. Mas aí é aquilo que eu sempre falo, que eu nunca tive problema com os meus alunos, eu sempre tive problema com os pais. Por quê? Porque o problema do aluno, na verdade, da criança, do adolescente, que está ali praticando esporte, não tem a ver, passa muito mais pela expectativa que o pai e a mãe têm, né? Então, teve um pai que falou assim, passou um tempo, ele falou assim, cheguei, veio me cobrar. Chegou em casa, meu aluno, né, falou o nome do aluno,
Chegou em casa, falei pra ele, vai, aplica aqui uma queda no pai, pega aqui o braço, faz aqui, me mostra aqui. Aí o pai falando, né, pra mim. Aí ele olhou e falou, ele falou assim, aí o meu filho, eu pedi pra ele me mostrar o que ele tinha aprendido na aula, ele olhou e falou, não, aqui não é o lugar de fazer, o professor disse que eu não posso fazer isso em casa, nem na escola, cara, só no tatame. O pai ficou bravo comigo, e você, não, porque, pô, ele tem que me mostrar o que ele tá aprendendo. Eu falei, pai, então se você quer ajudar o seu filho no treinamento dele em casa, você vai fazer o seguinte, você vai comprar um kimono, você vai se matricular aqui na aula, você vai aprender jiu-jitsu, aí você compra lá um tatame e põe na sua casa, aí você vai poder fazer os movimentos. Cara, por incrível que pareça, eu já tive problema com McDonald's. Entende? Eu disse pro aluno que, que não podia comer McDonald's durante a semana, era só final de semana, e o pai foi lá, buscou a criança e foi pro McDonald's. Era uma terça, era uma quarta, enfim. E o pai voltou emburrado. Ô, professor, que história é essa aí que meu filho não pode comer no McDonald's terça-feira? Aí não, papai, é que ele tá falando sobre a boa alimentação e tudo mais. Pô, no final das contas, o pai veio me pedir desculpa, cara, porque me perdoa e tal. Cara. Não, aí o cara, vem me cobrar, sabe? São coisas assim, realmente, que hoje, assim, a educação, ela, infelizmente, passa por uma terceirização. E a questão da terceirização tem a ver também com a questão do propósito, que como você falou, depende muito do propósito da família com relação ao esporte. O esporte, ele não pode ser levado para uma família, para uma criança e para o âmbito do relacionamento interpessoal como sendo um projeto de eu quero me livrar da responsabilidade de ter que educar. Exatamente. Não pode ser isso. Não pode. Tem que ser a oportunidade da criança, do adolescente, do jovem, conhecer uma modalidade de esporte que ele se identifique. E aí, ele pode não gostar muito do jiu-jitsu, mas tem o karatê, tem o taekwondo, tem o judô, tem o alguma coisa, bicicleta, vôlei, futebol, alguma coisa ele vai ter que encontrar ali uma alegria em fazer, que é o propósito maior. Mas vamos lá. Como que tá a questão das competições? Cara, você já rodou todos os tatames, já fez de tudo. A gente discutiu a última vez que eu estive na sua casa, e obrigado por sempre me receber, por estar de portas abertas, por ser um amigo que eu quero levar para a vida, você sabe disso. O quanto eu te admiro, te respeito. E como a última vez que a gente bateu um papo pessoalmente lá na tua casa em Camboriú, você comentou o seguinte, você falou, Maxson, eu tenho micro-objetivos, que a gente estava falando sobre traçar estratégias, que são aqueles objetivos de curto prazo, de tiro curto, e tem o macro, né? Aqueles objetivos maiores que eles eles também dependem de outras pessoas e outras situações. Em fevereiro de 2020, o último campeonato, né, antes de se fechar tudo, fora do país, foi o Miami Open, 2020. E eu coloquei na cabeça que eu tinha que retomar pelo Miami Open, né, um campeonato internacional. E eu perdi a final também numa decisão de árbitro, em 2020. E eu falei assim, eu preciso ir para Miami e eu preciso ser campeão em Miami. Preciso resolver isso. Eu preciso ganhar uma medalha de ouro nos Estados Unidos internacionalmente. Pode ser na Europa também, pode ser na Ásia, enfim. Mas eu quero uma medalha de ouro na faixa marrom, porque eu não tenho. Até então, era roxa, recém-promovido a marrom em 2020. Lutei em Nova Orleans na época, não ganhei. Lutei em Miami, não ganhei. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, eu vou para o Miami Open. E aí também teve a oportunidade de eu ir a Dallas, de eu ir para o Texas. E aí eu vou para o Miami Open e sou campeão da categoria, terceiro lugar no absoluto. Vou para Dallas. Chego lá como cabeça de chave, né? E aí fico na baia, pego o vencedor. Cara, eu ganhei um pau no primeiro dia, cara. Eu apanhei. Por isso que eu amo jiu-jitsu, cara. Ele te coloca exatamente no lugar onde você tem que estar. Na semana anterior eu era o bambam de Miami. Agora eu sou o subnitrato do Texas, né, cara? E meu Deus, e não deu boa também no absoluto, enfim. E como eu estava ali bem ranqueado, acabou que eu fiz uma luta e fui medalha de bronze. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, esse dia tem que apagar, cara.
Vamos E aí eu próximo voltei no dia. dia seguinte, em Miami não teve o no-gi, em Dallas teve, eu ganho a categoria. E aí eu vou me inscrever no absoluto, cara, tem 5 no absoluto. E tem um meio pesado, um pesado e 2 médios. Não tinha leve, eu era o único leve. Falei, cara, hoje eu vou ser... Hoje eu vou... Porque, por um cara leve, pra você ter uma ideia, eu só fui campeão 2, assim, double gold, né? Peso absoluto 2 vezes. Uma foi em Curitiba, naquele dia, Sim. E o outro foi em Salt Lake City, em Utah, que eu, na faixa roxa, ganhei peso absoluto. E faixa marrom, nunca mais, pô, chegava aí, perdia a final do absoluto, enfim. E aí, cara, domingo retrasado, consegui lograr êxito aí, campeão peso absoluto, numa modalidade no gi, que até 2018, 2019 eu tinha pavor, cara. Não lutava. Eu, cara, isso não é pra mim, isso não é pra mim. E daqui a pouco o professor, não, cara, tu tem que ir. E eu agradeço muito esse incentivo. E a coisa virou de uma forma assim que eu falei, poxa, nem nos meus maiores sonhos, assim, eu achei que eu sairia dos Estados Unidos com uma dupla medalha de ouro, ainda mais sem kimono, né? Cara, e foi assim uma jornada muito legal. A BJJ Progress acompanhou contigo tudo que estava rolando em tempo real. Ali fomos sendo abastecidos de informação e foi muito legal ver que eu acompanhei, conversei contigo, a gente bateu papo e você a viagem, todo o planejamento ele foi para essas medalhas virem, né, cara? Foi. Então assim, não foi um planejamento de eu vou lá para ver o que vai acontecer. Eu vou lá para trazer as medalhas. E as pessoas assim estão me cobrando muito assim, você não vai no PAN? Cara, eu não vou. Tem tempo para ir? Tem. Dinheiro? Se corre atrás, vai lá, pede aqui, pede. Mas eu não me planejei, cara. E planejamento, então, cara, assim, não adianta. O PAN agora, dia 5 até o dia 10 de abril. Nós estamos aí quase na metade de março, já na metade de março. Aí você vai fazer uma coisa corrida, não vai dar certo. Não vai dar. Por mais que você queira que dê, não vai dar. Não vai dar. E aí o problema é que se você vai mudar teu planejamento agora, vai te arrebentar lá na frente. Porque sempre estoura. Eu sou prova viva disso, cara. Eu lutei um brasileiro em 2019, eu perdi. Eu peguei um avião para a Espanha. Eu me perdi na quinta, peguei o avião para a Espanha na sexta. A cadeira não reclinava. Eu consegui, assim, um feito inédito. Se fosse para ganhar na Mega Sena, eu não ganhava. Então, mas eu peguei a cadeira que não reclinava. Você pegou. Eu cheguei na Espanha para lutar o Master International Europeu, né? Cara, perdi também lá. Falta de planejamento. Se não planeja, vai dar ruim. Então, assim, eu não fui nem bem no brasileiro e nem bem no... Se tivesse feito só mas dedicado energia máxima para deixar... Aí sabe o que aconteceu? Eu fiquei uma semana em Barcelona, treinei, até queria agradecer o Aranha aí, me deu toda a estrutura, e fui campeão do Paris Open. Por quê? Tive uma semana boa, tive uma semana tranquila, treinei e consegui lograr êxito. Planejamento. Aproveitando então agora, Pablitos, vamos chamar ele para o nosso quadro Perrengue Gil. Porque o Perrengue Gil é o seguinte, Perrengue Gil você tem que contar uma história que foi perrengue mesmo que você passou para poder competir nas suas viagens, aeroporto, o que você quiser, mas o maior que você considera, esse perrengue aqui foi o maior que eu já tive na minha vida. E claro, depois a gente precisa que você conte um êxito, algo que transformou a sua vida dentro do jiu-jitsu também. Pode ser uma vitória, pode ser 2 vitórias, pode ser o double gold, pode ser alguém que você conheceu. Conta um pouco pra gente. A primeira, então, Perrengue Gil. Conta o BO. Como eu já contei esse BO, vou ter que contar outro. Conta outro. Eu estava perseguindo o número 1 da CBJJ do Master 2 faixa roxa. Então, enquanto eu não fosse o número 1, nem que eu ficasse uma semana, aí eu me inscrevi para o Belo Horizonte Open. E aí eu recebi uma proposta para apitar uma final numa cidade
no domingo. Opa, E assim, era uma taxa boa. assustadora, assim, coisa assim de R$ 2.000, sabe? Ô, Aí eu falei, cara. E nessa época eu já estava com um contato muito bom em todas as empresas aéreas, porque eu viajava tanto que que já eu tinha. conhecia a atendente da Azul, da Gol, da TAM. Aí eu chamei a atendente da Gol na época, eu falei, olha, é o seguinte, eu tô indo para Belo Horizonte, eu preciso de um segundo lugar em Belo Horizonte para eu me tornar número 1 do ranking. Mas eu tô com um problema. Eu preciso voltar no mesmo dia, porque domingo eu vou ganhar R$ 2.000 para estar um jogo de futebol, cara. Eu tenho que Amador, receber, eu né? tenho que estar nessa cidade. Ela falou, pô, Eduardo, vai ser difícil isso aí, cara. Como é que eu vou te tirar? E assim, Belo Horizonte para Navegante, cara, não tem voo direto, tu tem que parar em São Paulo ou no Rio. Então, assim, eu fui para Belo Horizonte, consegui o segundo lugar da categoria. Não tenho absoluto que eu fui para ser o número 1. Então, aquele resultado. O resultado que você queria era aquilo. Era aquilo. Era aquilo. O segundo lugar me dava o número 1 do ranking nacional, né, no ranking da CBJJ. E aí eu volto para o aeroporto corrido, cara. Faço o deslocamento e chego no campo de futebol no domingo, às 4 horas da tarde, lá em Santa Catarina, para apitar o tal da final lá da cidade. Esse foi o perrengue máximo, assim, cara. Porque não dependia só de mim. Dependia de uma logística inteira, a pessoa trocar o voo, porque eles podem trocar. Sim. Eles não trocam porque, sabe, eles mesmo colocam a própria burocracia deles. Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo. E foi um perrengue, assim, que eu guardo no coração, porque eu acabei logrando êxito, assim, de uma certa forma, eu consegui o resultado, né? Foi perrengue, mas consegui também chegar a tempo lá para ganhar o dinheirinho lá no futebol. Cara, isso é legal porque, assim, é uma correria, é uma vida dupla, né? Que você acaba levando ali. Foi 2018, cara. Foi difícil, assim. E bom, agora conta uma história bacana. O bom foi o Sul-Americano, né? No ano passado, o Sul-Americano da CBJJ. Eu lutava muito com o Jean Paul Verme, que é um peruano lá do Gordo Jiu-Jitsu, um cara muito bom. Eu digo sempre assim, falo assim, hoje ele tá no Master 2, eu fui pro 3, né? O cara tem muito mais Jiu-Jitsu que eu. Assim, é notório, sabe? E o meu professor me falou uma coisa muito legal, cara. Você não precisa ser melhor que o cara em 5 minutos. Jiu-Jitsu é maravilhoso por causa disso. Basta você ser melhor que ele em 30 segundos, cara. Basta você ser melhor que ele em 15 segundos. Basta você ser melhor que ele em 1 minuto. Vai lá e dá teu melhor, cara. Escolhe teus 20 segundos de melhor que ele e ganha, velho. É isso aí. E ganha. É isso aí. E aí, pô, decisão da arbitragem. O árbitro foi lá e deu a vitória pra mim, cara. Aquilo aí foi o ápice. Né? É muito legal, né? Muito legal, muito legal. E ele, assim, ele é um cara muito bacana, mas é um cara, assim, que é mais na dele, né? E aí, 2 meses depois, pro brasileiro, eu já era um cara a ser batido. Porque eu vim Campeonato Sul-Americano em agosto, Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro em outubro, no ano passado. O último campeão da CBJJ, Eduardo Cordeiro. Então, pô, teoricamente é o favorito aí pro Campeonato Brasileiro. Eu acabo lutando com ele a semifinal e eu perco, né? Aí depois que eu perdi, ele veio até a mim, pô, Eduardo, queria te pedir desculpa, mas eu não falei com você muito bem hoje, porque eu tava super focado, porque eu queria te pegar de qualquer maneira, cara. Eu falei, tá tudo bem, já, tudo certo, cara, tudo tranquilo. E hoje a gente formou uma amizade muito boa por isso, né? Cara, assim, muito legal. E ele tomou aquilo de um jeito que eu acho que ele deve ter pego a minha foto aí, colado no armário, falando que enquanto eu não bater nesse cara aqui, eu não vou me dar por satisfeito, sabe? Então, assim, foi uma coisa, assim, que eu batalhei muito, assim. E eu tinha um problema muito grande com grandes campeonatos, assim, eu sempre batia na trave. Então, hoje, pode ser o Campeonato Brasileiro, pode ser o Campeonato Mundial. Pô, eu vou bem tranquilo, entendeu? Show de bola.
Cara, e já falando em viagem e tudo mais, você que é um parceiro nosso da BJJ Progress e tal, a gente também quer convidar você para ser nosso parceiro, fazendo o quê? Baixando nosso aplicativo, né? Então, temos o aplicativo da BJJ Progress, vai passar aí já aqui na tela daqui a pouquinho, o Pablão vai soltar aí pra gente, mas até porque nossa ideia é realmente fazer com que o aplicativo vá para a mão das pessoas para facilitar todo esse corre aí, ó. Então tá aí a propagandinha para a galera, ó, do aplicativo. A gente já está trabalhando com ele para ele vir com a nova roupagem, com a nova modelagem dele, para poder atender os atletas, as academias, os alunos. Quero encontrar uma academia, vai entrar ali, vai encontrar uma academia de jiu-jitsu, para poder lutar mais, para poder treinar mais perto de você. Vai ter a parte das federações, vai ter a parte de clube de vantagem, vai ter um monte de coisa maneira dentro do aplicativo. E a gente agora, nesse primeiro momento, está convidando você, baixa lá o aplicativo, já vai se cadastrando, porque a partir dali nós vamos começar a liberar os benefícios dentro do aplicativo nas próximas semanas aí. Então, vem com a gente, o Cordeirão está aí com a gente também, vai ser um dos nossos embaixadores aí do app. Assim que a gente tiver com tudo redondinho, vocês vão começar a poder usar, e não só usar, mas se beneficiar. Quero viajar, vai encontrar uma passagem aérea ali mais barata. Eu quero o hotel, é a mesma coisa, já conveniado com os atletas. Né, cara? Pra caramba. Pô, se for uma diferença de hotel de 15, 20 reais, já é uma alimentação. Se for um voucher do Uber pro cara poder ir do aeroporto até o ginásio, já é um ganho. É verdade. Entendeu? Se você, por exemplo, falar, pô, não tem um lugar, não conheço ninguém, porque, ó, o Cordeiro viaja pelo mundo inteiro. Já teve situação de você chegar e não conhecer, não ter tantas pessoas assim lá para poder te acolher. Né? E daí, ó, imagina que legal, você entra no aplicativo, você vai indo lutar o Miami Open, por exemplo, você vai ter lá as academias cadastradas no app lá de Miami, onde você vai poder fazer um camp lá, pode nem ser tua bandeira e pode ser muito bem acolhido. E se tu pegar aquela galera antiga, né, quantas vezes esse pessoal aí dormiu em tatame? Dormiu no tatame. E como é que você chegava para lutar há 10 anos atrás, que não tinha tanta informação, o cara passou a noite no tatame, para lutar, não lutava bem. Verdade. Então hoje, qualquer que seja a diferença, o simples hoje já faz uma grande diferença, entendeu? Sim, com certeza. Cordeirão, fala pra gente teus próximos objetivos de competição e também se quem é que quer levar o filho para treinar com você ou ir treinar contigo lá nos Amores. Explica aí. Então, eu tô inscrito já no Campeonato Brasileiro. Antes do Campeonato Brasileiro, a gente vai aí para o Rio Fall. Dia 10 de abril, eu não estarei no Pan-Americano, mas estarei na Copa Bad Boy em Santa Catarina, em Florianópolis. É uma Copa muito, muito grande, muito dura. Inclusive, mandar um abraço lá para o Ricardo Bortolucci, que é o cara que faz bastante evento lá, tanto a Copa Bad Boy quanto a Copa de Esterro, que são copas aí que estão melhorando a cada edição. E focado aí também no Mundial de Las Vegas, né, para setembro. Quero ter a possibilidade, a oportunidade aí de repente, um dia estar lutando o Fight to Win. Eu vi que é um evento maravilhoso lá nos Estados Unidos, né? Tenho vontade também de lutar o World League, que é uma federação lá dos Estados Unidos, assim como a AGP, que é a American Grappling Federation, que tem grandes campeonatos. E um dia de cada vez, lembrando que passos alegres valem por 3, né? Então, isso. Essa é a ideia. Vamos devagar, vamos firme. Vamos ir firme, né? Com certeza. Cara, e aí, a galera que quer te encontrar em Santa Catarina para treinar contigo? Então, eu montei aí uma pousadinha, inclusive... Linda pousadinha, tá sendo humilde, pô. Tá pousada aí, linda, já vou fazer propaganda. Casa Brava Amores, né? Casa Brava Amores, a melhor pousada da Praia dos Amores, ali em Praia Brava, Santa Catarina. Eu fiquei lá hospedado, é lindo demais, tem toda a estrutura, conforto, comodidade. Galera, são 3, 4 andares praticamente ali de pura alegria para quem quer procurar um lugar para descansar.
próximo da praia, dá para você ir, ó, andandinho descalço na praia. Tem o morro ali do Careca, pertinho, para você fazer um paraglider, alguma coisa assim. E sem falar na Good Vibe. É incrível toda aquela energia da Brava. A Praia Brava e a Praia dos Amores aí é maravilhoso, né? O que difere uma de outra é a cidade, né? Então a Praia dos Amores é um bairro de Balneário Camboriú e a Praia Brava já é um bairro de Itajaí. Isso. Então você dá 30 passos, você está em Itajaí. Exatamente. Você dá mais 30, está em Balneário. Então nada mais do que o nome Casa Brava Amores. E eu montei um tatame dentro da própria pousada. Tem 35 metros quadrados aí, é um tatame relativamente pequeno, mas que eu faço o meu trabalho aí de formação, de base, aí na minha casa mesmo, e tem dado bastante resultados. A gente já está com alguns alunos aí competindo os circuitos em Santa Catarina, né? E futuramente aí pretendo trazer alguém aí para começar a lutar fora do estado também, que é importante, mas sempre respeitando a hierarquia, né? Sim. Primeiro são os pais aí, são os atletas mais velhos que querem ter esse propósito, que querem competir. Sim. A gente não pode apressar o rio porque ele corre sozinho, né? Perfeito. E também não pode queimar etapas, né? Porque senão a gente tá trabalhando com as vidas das pessoas, né? Exatamente. Mas lá no Instagram, como é que você tá? Fala o arroba. O meu particular é o Cordeiro Edu, né? Que já temos aquele jargão, né? Ame o processo, treina em jovens. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da pousada, arroba Casa Brava Amores. A gente tem foto lá dos quartos, a gente tem quartos com suíte, né? Com banheiro, quartos com banheiro coletivo. Mas o mais importante é que foi montado aí com muito carinho. Não, lindo, foi lindo. Tudo muito bem pensado aí para as pessoas descansarem na praia e poderem desfrutar um pouquinho. Não, maravilhoso, show de bola. E quando que é a próxima arbitragem? Vai pro campo? Como é que é? Vai calçar chuteirinha de novo aí quando? Tem algum joguinho ou não? Pra nós já se preparar aí pra te assistir? Cara, eu falei isso ontem, você tá me matando, cara. Eu vou falar. Essa semana eu volto para Santa Catarina e eu vou até a Federação de Futebol, quero pedir um jogo de despedida. Aí, ó. Quero pedir um jogo de despedida aí na Série B do Catarinense, acho justo, né? Pelos serviços prestados. Justíssimo. E eu tô com um projeto muito grande, que é montar um canal no YouTube, falando a gente já vai participar disso aí. Falando um pouco para os jogadores de futebol, o que eles podem e o que eles não podem para com o árbitro. Boa. Então isso é muito importante, porque falar de regra ou falar mal de árbitro de futebol, de colega, eu não nasci para isso. Sim. Então, se eu meditei tanto tempo no campo de futebol, por que eu não posso ajudar o jogador de futebol? Perfeito. Então você pega lá 3, 4 lances que aconteceram, poxa, o jogador faz um gol, tira a camisa. Pô, além do patrocínio não aparecer, que a hora... Mais é o clímax, é o auge, né? É o gol. É verdade. E aí o jogador de futebol tira a camisa, o patrocinador que paga cifras milionárias não aparece na televisão e o jogador ainda toma um cartão amarelo. 3 cartões amarelos e ele é suspenso. E prejudica tudo, né? Para um campeonato brasileiro de 38 rodadas, o cara ficar suspenso é um ponto que o time deixa de ganhar e que vale o rebaixamento. E aí o time, o presidente, o diretor vai para a imprensa dizer que o árbitro prejudicou o time dele, que na verdade quem prejudicou foi o próprio time. Então, falta dentro das comissões técnicas pessoas para orientar jogadores. Falta alguém no YouTube para falar para o jogador de futebol, desde o profissional até o peladeiro, o que ele pode e o que ele não pode. Sim. Porque você pratica jiu-jitsu, você conhece a regra. Você pratica voleibol, você conhece a regra. Pratica basquetebol, conhece a regra. O jogador de futebol não conhece a regra. E tem que conhecer a regra. Tem que conhecer. Porque ele joga dentro do esporte, ele pratica um esporte com regras. Então o meu plano é esse. Me despedir do futebol dignamente, me deixar sempre sadio, em forma para caso apareça um jogo amistoso, um jogo de liga, eu vá lá e faça uma apresentação, mas profissionalmente eu quero me despedir. Legal, galera. Então, primeiro, Edu, parabéns, cara, pela tua trajetória.
um carioca agora erradicado em Santa Catarina, um carioca de barriga verde. É verdade. E a grande questão é, cara, sucesso eterno para você, que Deus te abençoe e ilumine teus passos. Eu sei que a gente contou muita história aqui, mas isso é só um pouquinho de tudo que você viveu, porque as nossas conquistas, elas não refletem necessariamente aos olhos das pessoas aquilo que a gente viveu de fato. A gente passa por muita coisa. A gente só vai pincelando momentos como a gente foi maravilhoso ter você. O Pablo tava chorando lá que você deu o cartão vermelho pro Ronaldinho. Ele entendeu um pouco mais de regra, não sabe nada de futebol, é fraco no futebol. Na verdade, o Pablito, ele se aventurou ali entre ser um jogador de futebol, entre ser agora ele descobriu o amor pelo jiu-jitsu, tá a faixa branca pegando todo mundo, já tá dando armlock voador, botinha giratória, tá que tá voando. Rodou por clubes pequenos. Rodou por clubes pequenos. Simulou uma lesão no joelho e sentiu, né? Sentiu a posterior. Aí ele fala pra só não fui jogador porque sentia a posterior. Ele fala isso pra galera. Entendeu? Então, assim, mas o mais legal de tudo cara, parabéns. Você tem sido... se mantido firme, um exemplo aí entre os masters aí que a gente tem também, porque a galera pensa que depois do adulto não tem mais vida no jiu-jitsu, e tem vida no jiu-jitsu bastante. E a gente acaba influenciando pessoas, né? Muito, e a galera olha, vê como exemplo, vê, além do exemplo, vê também como uma pessoa acessível, porque tá ali lutando, tá nos eventos, tá competindo, e também tem a generosidade de ensinar. Então, parabéns pelo projeto lá nos Amores, pela Casa Brava Amores também, que é um projeto seu e também executado por você também, porque tem que falar isso, não é só ter a ideia e achar que é legal, você tem que ir lá botar a mão na massa, tem que pintar a parede, tem que martelar, quebrar, arrumar, montar. Então, parabéns pelo teu tatame lá e também, cara, pelas tuas conquistas. Você sabe que depois que a gente competiu, nós nos tornamos amigos. Eu espero que é assim que você me veja. Sim, sim. Né? E eu tenho certeza que é assim. A recíproca é verdadeira. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, ela une propósitos. Exato. E eu me lembro que aquele dia que depois que a gente competiu, você virou para mim e falou assim, eu acho que eu tenho alguma coisa legal para você. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, os anos se passaram, e aí, poxa, Eduardo, eu quero você mais próximo da BJJ Progress. E hoje eu estou aqui podendo ter esse privilégio aí de estar fazendo esse bate-papo aqui com você e agradecer você pessoalmente por doar o seu tempo ao jiu-jitsu. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe da tua correria. Sim. E mesmo assim, como você ama esse esporte, você ainda encontra tempo para lecionar, para ensinar, para dar as suas aulas. Então, assim, às vezes você está cheio de trabalho aqui, mas você tem que parar às 6h30, porque tua aula começa às 7 da noite. E sempre faço. Com muita alegria. Então, não é para qualquer um, né? E eu acho que essa é a questão. Obrigado, primeiro, né? Eu quero te agradecer também pelos elogios e pela consideração e pelo reconhecimento, né? Mas isso não seria possível também se eu não tivesse o Pablo do meu lado. Eu pego no pé dele, que ele é o faixa branca mais brabo de Curitiba. Eu pego no pé dele, mas ele é muito importante para mim, assim como meu irmão, meu sócio também. Nada seria possível e não seria nada viável se eu não tivesse uma retaguarda legal. Claro, né? Então, hoje a gente está gravando final de semana, você está competindo, daqui a pouco vai competir, vai para o ginásio. Eu estou aqui desde ontem trabalhando, estava no evento, saí de lá, vim, trabalhei o dia inteiro, trabalhei de madrugada. Pablo também saiu daqui próximo da meia-noite. E a gente está desde manhã cedo, desde 7 horas da manhã, já estamos na batalha aqui no final de semana. Isso abdicando da nossa família, mas em prol de algo maior. Porque a nossa família também é abençoada quando nós somos abençoados. Quando a gente ama o que faz, a gente nunca vai trabalhar. A gente simplesmente vai desfrutar. A gente não pode nunca procurar uma fuga para aquilo que a gente faz durante a semana. Exatamente. Se você no sábado e domingo você procura uma fuga daquilo que você faz de segunda a sexta, é porque você tá errado, tá fazendo errado. Então, sábado e domingo tem que ser o troféu daquilo que você planejou de segunda a sexta. Perfeito, é isso mesmo. Galera, conversamos com o grande Edu Cordeiro, esse feríssima meu amigo e também atleta de jiu-jitsu, professor. Ele que agora também é empreendedor na área dos negócios imobiliários, com locação
da hospedagem dele ali na Casa Brava Amores, @Casa Brava Amores, na Praia Brava de Balneário Camboriú, Praia Brava de Itajaí. E eu vou falar mais uma coisa. É também ainda árbitro de futebol, que em breve vai se despedir dos gramados, porém não vai se despedir da arbitragem. Jamais. Porque já tem um projeto engatilhado aí para poder vocês conhecerem mais sobre futebol, sobre a ótica do árbitro e também a ótica do jogador de futebol e dos clubes. Galera, muito obrigado, Edu, mais uma vez. Sucesso na competição ainda hoje. E, claro, você vai poder compartilhar, curtir, comentar, criticar e também seguir e se inscrever no canal do YouTube. Lembrando que esse podcast também, para você que está ouvindo pelo Spotify, Google Podcast, Anchor Podcast ou Apple Podcast, você é muito bem-vindo sempre nos nossos conteúdos. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que todo mundo possa ser impactado pela arte suave. Valeu? Galera, um forte abraço. Maxon, Pablito aí atrás das câmeras. Essa é fera, BJJ rapaz. Progress. Opa, tem mais um minuto para você falar teu patrocinador aí, ó. Agradece o patrocinador. Quero agradecer a Estelar Eletrodomésticos, quero agradecer a Padaria Pão da Brava, Construtore, a Vanessa, minha nutricionista, a loja de roupas DZO, da Guzo, roupa masculina. Quero agradecer o Posto Sofia, rede de postos Sofia, lá de Itajaí. Agradecer a Uzi Shopfight, com as melhores marcas aí, Hipdori, Shopfight, enfim, todas as marcas. A Ellen Mendes, que cuida toda da minha parte aí fotográfica. A Farmácia Deon, que cuida da minha parte de suplementação. Meu quiropraxista Magnus. A minha armadura Corby. Um forte abraço aí, Neto. Muito obrigado aí por abraçar esse projeto juntos. E a IPTour, quer fazer o seu translado, quer passear no Beto Carreiro, quer curtir as maravilhas de Santa Catarina, procura a IPTour lá, o Igor, que ele vai estar te dando o maior suporte aí nessa área logística de Santa Catarina. Forte abraço, galera. Muito obrigado mais uma vez a BJJ Progress. Ouça, galera. Valeu. Tamo junto, Du.